mais um culto da nossa Igreja Metodista em Diadema. E culto é gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz, por tudo que Ele fez e por tudo o que Ele irá fazer. Eu quero saudar a todos e todas que nos assistem nessa noite e dizer que estou muito feliz, mais uma vez, sempre feliz pela oportunidade que temos de juntos podermos adorar, invocar o nome do nosso Deus. E nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento de adoração, no texto que se encontra em Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. Ouçamos o que nos diz o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento, as ovelhas estejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de música para instrumento de corda. Nesse momento de adoração em que nós podemos refletir um pouquinho sobre esse texto de Abacuque, nós lembramos que ele passava por um tempo muito difícil. Ele viveu um dos períodos mais críticos da história de Judá. Isso porque não só Judá, como todas as cidades vizinhas estavam em guerra com um poderoso inimigo chamado Babilônia. E o que aconteceu, o resultado dessa guerra é que gerou uma crise que abateu todas as instituições, instituição econômica, política e religiosa, que gerou desemprego, falta de renda, e por conta disso, as pessoas começaram a duvidar do poder de Deus, começaram a questionar a Deus, começaram a se afastar de Deus. Esse tempo trouxe medo, esse medo gerou nas pessoas uma paralisia. Então vem Abacuque e ora e começa a buscar em Deus uma resposta para toda aquela situação que eles estavam vivendo. Situação essa que num primeiro momento não ajudava as pessoas a terem uma atitude de ação de graça, de gratidão. Abacuque rompe com isso. Ele começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele começa a lembrar dos grandes feitos de Deus. E ele faz uma das declarações mais belas que existem em toda a Bíblia. Ele diz, ainda que. Sabe o que Abacuque está dizendo? Que nenhuma circunstância estava acima de Deus. Ele lembra que Deus está acima de toda e qualquer circunstância e que Deus pode mudar as situações. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente espera, certamente Deus vai lá na frente nos mostrar que essas situações vão contribuir para algo que precisa acontecer nas nossas vidas, porque Deus é perito em fazer essas coisas. Quero te convidar nesse momento a ter a mesma fé de Abacuque, fé que profetiza que a vitória do Senhor estava a manifestar-se, e é isso que nós acreditamos. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, ó Deus, assim como Abacuque, Senhor, nós experimentamos um tempo, Senhor, de incerteza. Nós, Senhor, experimentamos um tempo, Senhor, aonde, ó Pai, todas as instituições humanas, Senhor, estão abaladas, procurando, Senhor, respostas. Mas nós, Senhor, buscamos a resposta que vem do alto, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é especialista em resolver problemas. Ó Pai, nós queremos declarar assim como Ele,
que ainda, Pai, que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, todavia nós confiamos no Senhor. O mundo já experimentou muitas coisas, Senhor, muitas adversidades, e o mundo continuou porque o Senhor sustentou. Ó Pai, nós cremos que o mesmo Deus que sustentou Abacuque, que sustentou Judá, o mesmo Deus que trouxe o povo do cativeiro, é o Deus que está conosco. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor continuará a fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento, eu quero convidar você para um momento de ofertório. O momento de ofertório é um momento muito especial, que é um momento onde nós podemos contribuir de uma forma diferente para a obra do Senhor poder continuar. Mesmo hoje, estamos aqui gravando, por quê? Por causa dos recursos que chegam até nós, e assim nós podemos dar continuidade à obra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 8. Ouçamos aqui a palavra de Deus. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 8 como no capítulo 9, ele está tratando de quando ele pediu oferta à igreja de Jerusalém. Paulo entende que o momento de oferta é um momento espiritual e é um momento de exercer a fé. Paulo vai falar de dois tipos de doadores, dois tipos de pessoas que contribuem com a obra. Um que semeia bem pouco, com tristeza e muitas vezes por obrigação. E outro que semeia com fartura, semeia com alegria, semeia com confiança. Confiança que a terra é boa, confiança que a chuva virá, confiança de que essa semente vai produzir, confiança de que plantando vai colher. Então, Paulo, ele nos dá um motivo muito maravilhoso para que a gente tenha uma disposição em seguir este exemplo daquele que semeia muito. Ele vai dizer que a gente tem que ter um coração grato. Somente um coração grato, somente um coração que tem fé num Deus que é doador e não permite que nada nos falte, é capaz de semear com alegria, de semear com abundância. Nesse momento, eu quero pedir a você que você separe aí o seu dízimo e a sua oferta. Vai aparecer aqui no nosso vídeo as informações para o depósito. Se você tiver alguma dificuldade, você poderá falar com a nossa tesoureira, a irmã Camila. Para você que está nos assistindo, que não é membro da nossa igreja, mas que deseja contribuir, nós aceitaremos de todo coração, porque toda a contribuição é bênção para a continuidade aqui dos nossos trabalhos. Segure seu dízimo, então, nós vamos consagrá-lo ao Senhor nesta hora, nós vamos agradecer a Deus pelo trabalho, nós vamos agradecer a Deus pelo recurso que tem chegado à nossa mão, nós vamos agradecer a Deus porque muitas vezes esperamos somente os recursos daquelas fontes conhecidas que temos, mas nós sabemos que Deus, Ele pode mover céus e terras e trazer o recurso na nossa mão, mesmo de um lugar inesperado. Então nós vamos louvar e pedir a Ele que Ele nos ajude a administrar esses recursos.
Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai celeste, ó Deus querido, nós entendemos aqui a Tua palavra. De fato, Senhor, ó Deus querido, se temos um campo e se temos a semente, e a semente é boa, Papai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê essa disposição e esse coração grato, Papai, de lançar esta semente, de poder depositar esses recursos, Senhor, diante de Ti, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é o dono do ouro e da prata, e se temos trabalho é porque o Senhor tem nos dado, e se temos, Senhor, o pão de cada dia é porque o Senhor tem feito com que ele chegue na nossa mesa, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus querido, também, ó Deus, pode mover corações para trazer até nós aquilo que nós necessitamos, mais do que nós sabemos. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus querido, em tudo, cumprir, Senhor Deus e Pai, sempre a Tua ordem, cumprir, Senhor Deus e Pai, com a nossa parte. Ó Deus querido, queremos sim, Papai, ó Deus, ajudar para que a Tua casa continue honrando com todos os compromissos, Senhor. Ó Deus, por favor, toque nos corações, não deixe que ninguém, Senhor, confie em instituições humanas, Papai. Não deixe que nós possamos ter a fé no Senhor, Papai, que nada vai nos faltar. Pelo contrário, aquele que semeia tem certeza de colheita, e eu tenho a plena certeza de que todos aqueles e aquelas que abrem um coração para o Senhor receberão de Ti, Papai. Ó Deus, nada vai nos faltar. Consagra e abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas que vão ser depositados, Papai, ó Deus, na sala do Teu tesouro. Nós já agradecemos por cada homem e por cada mulher, pela fidelidade, agradecemos pelas orações, agradecemos por toda a contribuição. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos também nesta hora, amados, convidar o nosso seminarista, Mário Robson, que estará trazendo a mensagem desta noite para a nossa edificação. Nós vamos orar pela vida dele, eu quero que você aí também esteja orando pela vida dele, pela família dele, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar poderosamente ao seu coração. Pai amado, Pai querido, Pai celeste, nós entregamos aqui, Senhor, nas Tuas mãos de poder o Teu servo. Papai, o Senhor já falou com ele, agora usa ele, Senhor, como ferramenta, Senhor, poderosa nas Tuas mãos de poder. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que ele possa falar com ousadia e intrepidez a Tua palavra, e que ela, Senhor, seja como semente, Senhor, lançada ao nosso coração, que possa, Senhor, germinar e possa trazer bons frutos, Papai. Ó Deus, vai quebrando, Senhor, todo impedimento, Papai, das pessoas poderem, Senhor, ouvir e entender e colocar em prática a Tua palavra. Nós abençoamos o Teu servo, pedimos a Tua bênção sobre ele, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo, que é um tempo muito diferente, né? Muito diferente. Nós estamos experimentando uma série de coisas novas e estamos aqui lendo a palavra, compartilhando a palavra de Deus através das redes sociais. Então eu espero que mesmo através das redes sociais, que você abra seu coração, que você abra a sua mente, que você permita que Deus fale ao seu coração. Amém? Eu queria conversar com a igreja e eu sinto que Deus tem feito algo muito bom em nossos corações, através dos cultos, através das mensagens, através de tudo. E a pastora, na semana passada, ela trouxe uma palavra e em diversos momentos ela trabalhou questões relacionadas ao tempo. E aquilo falou muito ao meu coração. Eu trouxe algo também relacionado a isso. Ela fez de uma forma ampla em outros aspectos, mas eu queria focar no tempo. Então, como é que está a quarentena na sua casa? Eu queria fazer uma pergunta aqui crucial dessa quarentena. O seu marido está lavando a louça?
Ou ele está reclamando que está sem tempo? O seu filho está arrumando o quarto, está arrumando a bagunça, sua filha, ou está dizendo que está sem tempo? A quarentena está mexendo com a gente, né? E o tempo é uma coisa que a gente tem que refletir. É algo que Deus pode falar conosco através do tempo. Eu queria ler com vocês alguns detalhes para começar sobre a história de Noé. Aquela história que a gente conhece. E eu já deixo a sugestão aqui para que você, se você tiver uma criança em casa ou outra pessoa, enfim, que você conte a história de Noé. É uma boa história para você contar aí na quarentena, principalmente sobre o tempo. Eu quero ler alguns versículos separados, então eu vou indicando aqui para a igreja. O primeiro versículo está em Gênesis 6:8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14, faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículos 17 e 18, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Esse aí é o capítulo 7, versículo 1. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Agora o versículo 10. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra águas do dilúvio. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, a ênfase que eu quero dar aqui é para o versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Você conhece a história de Noé, sabe essa estrutura, mas tem uma coisa que saltou aos meus olhos, eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nesse detalhe, que Noé, depois de entrar na arca, ele passou 7 dias ali, sem chuva, 7 dias fechado dentro da arca. O que você faria se você estivesse nessa situação? E agora você está fechado, nós estamos em casa, nós estamos, aqueles que podem, estão em casa. O que se faz nesse tempo de espera? O que Noé deve ter feito naquele tempo de espera? E aí a primeira lição que a gente tira daqui, para a gente começar, é que para servir a Deus é necessário respeitar o tempo que Ele determinou para cada coisa. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: você respeita o tempo de Deus? O tempo de Deus é coisa preciosa. E às vezes a gente quer ensinar a Deus a fazer o negócio. Às vezes a gente quer ensinar a Deus quanto tempo deve levar para a nossa bênção chegar. Mas não é assim que funciona. Deus tem algo especial para nós na sua palavra. E aí eu quero que você faça uma pergunta para quem está com você aí, se você estiver com alguém, ou lá no WhatsApp, você pode fazer a pergunta para alguém, que é o seguinte: você tem paciência? Pergunta para quem está com você. Se é uma pessoa paciente, às vezes você já sabe a resposta, às vezes você já sabe que a pessoa é sem paciência, ou às vezes você já sabe que a pessoa é totalmente paciente. Então eu tirei 3 lições aqui dessa coisa do tempo para a gente pensar nessa época de quarentena. Mas antes disso eu queria só abrir com essa pergunta mesmo, para a gente deixar gravado. O que Noé fez ali? Então, primeiro, para Deus tudo tem seu tempo determinado.
A pastora Patrícia leu na última pregação aquele texto de Eclesiastes 3. A gente sempre usa esse texto, não é verdade? A gente sempre está usando esse texto. Mas a gente respeita esse texto ou a gente atropela o que Deus fala conosco? Falou através da pastora e fala novamente. Engraçado que a gente não combinou. Mas o que Deus fala? O texto ele vai falar que tem tempo de chorar. Eu separei alguns trechos aqui. Mas também tem tempo de sorrir. Existe tempo de prantear e existe tempo de saltar de alegria. Existe tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Então o texto vai trabalhando que existe tempo para tudo. Existe tempo de guerra e tempo de paz. Noé, ele vivenciou uma espera de 7 dias e respeitou esse tempo. Eu estava conversando com a minha esposa sobre esse tempo de espera, aquela arca gigante no meio do povo, e eu imagino que assim como pode acontecer no Brasil ou em outro país, alguém deve ter feito alguma chacota, alguém deve ter tirado um sarro ali de Noé. Esse cara é maluco, fez uma arca gigante, investiu tempo, investiu ali bens para fazer essa arca. E não vem chuva de nada, já passaram 3 dias, já passaram 6 dias, 7 dias. E aí vieram as águas. Noé teve essa característica, esperar. Então, que você sempre, para os seus filhos, para as suas filhas, que você sempre lembre-se disso, de dizer para essa pessoa, espere, aprenda a esperar. Vale a pena esperar em Deus. Existe uma tradução aproximada lá no hebraico que diz mais ou menos assim: esperei esperando no Senhor. Esperar com paciência é esperar esperando no Senhor. É assim que você faz? Se não é, a gente precisa orar. Nós precisamos orar para que Deus dia após dia nos ensine a esperar esperando nele. Como se deve esperar esperando no Senhor? Lá no Salmo 40, esse é o texto do Salmo 40. Mas Paulo, lá no Novo Testamento, ele vai falar também uma outra coisa interessante. Ele fala que é tempo de ser criança, mas também há tempo de ser adulto. O texto está lá em 1 Coríntios 13, 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A pergunta que eu quero fazer para você é: quem é você? Faz tempo que você está na presença de Deus? Faz tempo que eu estou na presença de Deus? Somos meninos ou somos homens e mulheres de Deus? É uma pergunta que Deus tem para mim e para você, e nós podemos refletir nesse tempo. Então, a primeira coisa que eu considero é que para Deus tudo tem um tempo determinado. A segunda coisa que eu queria trabalhar com vocês é que aquele que se apega ao que passou, veja, pode sofrer as consequências mais drásticas. Mais drásticas. Eu quero contar rapidamente a minha história da minha mudança lá do Nordeste, lá de Fortaleza, onde eu ia na praia todo dia. Eu estava a 15, 20 minutos da praia e estava diante dos destinos turísticos mais bonitos do Brasil, na minha opinião. Lá eu tinha também o contexto missionário. Eu servia na missão numa vila de pescadores. Então eu ia fazer missão e no final comia peixe. Era sempre assim. Mas Deus, Ele faz coisas interessantes. Ele me deslocou para Londrina, me deslocou para casar, para unir propósitos. Talvez aconteceu com você também. E lá em Londrina, lá no Paraná, eu pude aperfeiçoar o chamado, eu pude clarear essas ideias na minha cabeça e eu pude ser enviado para cá, para Diadema. E quando eu estava pensando em Diadema, pensando como é que eu ia montar isso aqui, eu pensei, se eu estava em Fortaleza num tempo tranquilo, Deus me desloca para Londrina para trabalhar o meu chamado, e Ele me envia para cá, para Diadema, é para amar, aprender e servir. Deus me desloca assim. Então, esse ponto é aquele que se apega ao que passou pode sofrer consequências drásticas.
Se eu tivesse me apegado àquela terra, eu teria sofrido consequências drásticas. Eu nunca poderia aprender com a igreja de Diadema. Eu nunca poderia. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele me trouxe até aqui para servir, aprender e amar. Eu queria lembrar a história de Ló. Ló também é uma história interessante para contar. Está lá em Gênesis 19, do 15 ao 17, diz assim mais ou menos. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. A gente sabe que ele fez esse deslocamento, mas a mulher dele, ela se apega àquela cidade do passado, aquelas coisas do passado, aquelas práticas do passado. Se apegar ao passado pode gerar consequências drásticas. Que você, assim como Paulo fala, prossiga para o alvo, olha para frente. Olha para Cristo, Ele está te chamando toda hora, sobretudo nessa época de quarentena. Paulo ele dá uma dica para a gente, lá em Filipenses, do que a gente pode fazer nessas situações. Ele fala: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era uma pessoa que perseguia a igreja. Era uma pessoa que causou muito dano à igreja cristã daquela época. Ele era um perseguidor. Ele busca esquecer. Ele fala o verbo no presente, ele vai esquecendo, deixando para trás, deixando aqueles laços de morte que vinham seguindo atrás dele. Paulo olha para Cristo, olha para o alvo. Então que eu e você possamos olhar para o alvo, para Cristo Jesus, para aquilo que Ele tem colocado no coração da igreja. E para finalizar, não seja ansioso, não seja ansiosa. Deus está agindo na minha e na sua vida. Tem um texto que diz assim, lá em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então você que nessa quarentena está ansioso, ansiosa, você pode lançar sobre Ele. Você pode dizer: Deus, eu não consigo. Deus, eu tento ler e é complicado. Deus, eu tento me organizar para te buscar mais, mas parece que quanto mais tempo eu tenho, menos tempo eu tenho. Parece que às vezes fica confuso, parece que às vezes o diabo me cerca e não me permite fazer. Deus tem algo para você. Ele recebe a sua ansiedade, a minha ansiedade. Você já pensou nisso? Às vezes nesse momento de crise que o Brasil está vivendo, não somente na saúde, mas a crise social, política, por aí vai, econômica, nós podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Eu queria te perguntar sinceramente, você acredita no agir de Deus? Então, para mim e para você, lança sobre Ele, Ele vai agir. Lança sobre Ele, que Ele tem algo bom para mim e para você. E eu espero que você tenha dado um amém aí de casa. É interessante que Paulo, no mesmo livro, lá em Filipenses, ele fala o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração de vocês. Que eu e você, nesse tempo meio esquisito, possamos nos apegar à paz de Deus, aquilo que Ele tem para nós de melhor, aquilo que Ele preparou para nós, que é a sua paz.
Eu quero orar com você nesse momento e eu espero que você coloque a mão no seu coração, se possível, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Esquece do que ficou para trás. A quarentena faz mal? Vai esquecendo, vai olhando para a cruz, vai olhando para o alvo, vai olhando para Cristo. Ele tem algo especial para mim e para você. Deus, nesse momento nós te oramos, Pai, nós oramos com o coração aberto para o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade em nosso meio. Pai, muito obrigado porque o Senhor vem falado conosco através das transmissões, Deus. Vem conectando a Tua palavra, Deus. O Senhor vem falando aos nossos corações pela Tua misericórdia, Deus. Pai, nós queremos ser capazes, Deus, de estarmos diante do Senhor, entendendo, Deus, que para tudo tem um tempo determinado, Pai. Nós queremos ter essa plena certeza, Pai. Nós queremos entender o Senhor, que tudo tem um tempo determinado e esse tempo não é o nosso, Deus. Pai, nós queremos também te pedir, Deus, que nós venhamos a desapegar, Deus. Desapegar daquelas coisas, daquelas raízes, Deus, que nos fazem mal, daquelas coisas que já ficaram para trás, Deus. Às vezes a gente fica olhando para trás igual a mulher de Ló, vira uma estátua de sal, Deus. Nós queremos olhar para frente, para aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, Deus, neste momento. Nós queremos abrir o coração para Ti e que o Senhor sempre fale ao nosso coração sobre desapegar, Deus. Nós também Te pedimos, Pai, que o Senhor compreenda a nossa ansiedade, Deus. E que nós sejamos capazes, Pai, de lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, Pai. Que essa ansiedade seja curada através do Senhor em nossas vidas, Deus. Que nós possamos dia após dia experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, que o Senhor fortaleça a nossa casa, fortaleça a nossa igreja, que o Senhor receba as nossas orações. Esteja conosco, Deus, com a Tua infinita misericórdia, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. E neste momento eu quero chamar a nossa pastora, ela nos trará a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce e perfeita amizade, aliança, companheirismo com o Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, com a sua família, em todas as coisas que você faz, todos os dias da sua vida. Que a bênção alcance a todos os povos e todas as nações, até a consumação do século. Que todos possam dizer amém. 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 Que Deus abençoe.